Olá, uma pergunta muito frequente. Quais pecados eu devo confessar ao sacerdote? E quantas vezes eu devo confessar os meus pecados? Então, a primeira coisa que devemos deixar bem clara é que o sacramento que perdoa os pecados por excelência é o batismo. Se fôssemos realmente fiéis a Deus, fiéis ao ensinamento da Santa Igreja, se fôssemos abertos à graça que Deus nos concede, não pecaríamos mais depois do batismo. Essa era a mentalidade da igreja primitiva. Após o batismo, não se cometem mais pecados. Porém, na prática nós vemos que não é verdade. Na prática nós vemos que nós, infelizmente, caímos de novo no pecado. E a igreja, seguindo as palavras de Jesus, como eu falei no vídeo anterior, nos oferece o sacramento da reconciliação ou da penitência. Então, quando nós devemos voltar à confissão? Voltamos à confissão quando sentimos a necessidade de renovar a graça do batismo. Ou seja, quando temos consciência de ter cometido um pecado grave ou um pecado mortal. A diferença entre pecado grave e pecado mortal eu vou falar no próximo vídeo. Então, devo confessar cada vez que eu fizer um bom exame de consciência e eu tiver a consciência de ter cometido um pecado grave. Porém, não somente quando eu cometer um pecado grave, porque queira Deus que isso demore muito, ou talvez você nem cometa mais pecados graves. Porém, como a confissão traz uma graça, é interessante que você confesse, que a gente confesse os nossos pecados com mais frequência. Confessar também os pecados veniais, aqueles leves, que não tiram a graça santificante, mas que vão minando, vão nos enfraquecendo a vida da graça em nós, que vão nos predispondo ao pecado mortal, predispondo ao vício. Então a confissão frequente é um hábito muito tradicional da igreja, muito antigo, dos santos de muitos séculos sempre praticaram isso, os fiéis leigos de muitos e muitos séculos sempre praticaram isso, serve para mantermos a nossa consciência tranquila, a nossa consciência limpa, termos um aumento da graça santificante em nós, o fortalecimento contra as tentações. Então isso deve ser feito realmente com frequência, se você quer seriamente caminhar para a santidade. Com que frequência? Frequência possível, porque hoje nós sabemos a dificuldade dos sacerdotes, o número pequeno de sacerdotes e o número talvez também pequeno de sacerdotes que se dispõem a atender confissão. Aconselharia, o conselho que eu lhe dou, que eu mesmo faço, de 15 em 15 dias ou uma vez por mês ao menos. Se você quiser e tiver a oportunidade de confessar toda semana, melhor ainda, mas acho que pelo menos uma vez por mês ou a cada 15 dias seria um tempo ideal para você se manter na graça de Deus, para você manter a sua consciência aguçada, sua consciência limpa, porque com o passar do tempo a gente pode ir relaxando a nossa consciência. Então esse exercício da confissão frequente faz com que eu mantenha a minha consciência aguçada. Claro que eu devo ter muito cuidado com um problema oposto, que é o problema do escrúpulo. Então o escrupuloso, aquele que vê pecado em tudo, aquele que respira mais forte, acha que está pecando com a gula, porque está tirando ar demais da atmosfera. Então esse é bom confessar, conversar com o diretor espiritual, com o confessor e estabelecer uma meta. Certamente não será de 2 em 2 dias, nem de 3 em 3 dias, nem diariamente como ele gostaria, porque isso é um problema psicológico e espiritual que precisa de uma atenção muito de perto, é um sofrimento muito grande para quem sofre disso. Mas a maioria das pessoas não sofre de escrúpulo, normalmente sofre de relaxamento de consciência, que é achar que nada é pecado. Então, por isso, eu aconselharia de 15 em 15 dias ou uma vez por mês, mais ou menos, na medida da sua possibilidade. Então, se você gostou desse vídeo, peço que você deixe a sua curtida, que você compartilhe. Se você não é assinante do canal, assine. Nós vamos fazer uma série de vídeos sobre este tema
da confissão. Se você tiver alguma dúvida, coloque nos comentários que pode ajudar a eu elaborar os próximos vídeos de acordo com a sua dúvida. Deus te abençoe. Você gostou desse assunto? Gostaria de se aprofundar para aprender a confessar corretamente? Nos dias 6, 8 e 10 de junho, eu vou dar 3 aulas especiais sobre esse assunto, totalmente gratuitas, e para acessar basta fazer o seu cadastro gratuitamente aqui na descrição do vídeo. Te aguardo lá, você não vai se arrepender.